Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou aqui para mais um vídeo na internet. Vamos começar o nosso vídeo. Bom, eu notei que nas últimas gravações estava dando uma microfonia do cacete. Mas eu espero que em dezembro agora eu vá comprar um microfone. Aí quando eu comprar um microfone aí eu vou dar uma aumentada na qualidade. E por enquanto não dá para fazer vídeos assim que nem eu fazia antigamente, com um vídeo eu passando no vídeo, certo? Tem que esperar mais um pouquinho para construir uma sala especial só para isso. Então isso demanda tempo para fazer isso. Hoje nós vamos conversar sobre Demócrito e Leucipo. Então vamos nessa, galera. Por que fala-se de Leucipo e não fala-se de Demócrito? Porque Leucipo foi que deu início à escola atomista. Embora todo mundo só dê a devida visão a Demócrito, porque ele foi o maior de todos eles, os atomistas, tal, mas todos eles, na verdade, eram corpos que ensinavam na escola lá, e o mestre era esse Leucipo. Ele é nativo de Mileto, ficou um tempo em Eleia, onde ele aprendeu as teorias de Parmênides, e depois foi para Abdera. E foi aí que começou a escola atomista. E aí é que vem um aluno Demócrito, que é aquele aluno nota 10. Basicamente seria isso. Só que toda a teoria de Demócrito, ela também não é só dele, entendeu? É da escola toda, a teoria dele. E o que seria essa teoria? Antes de começar, especificamente a gente vai ver que aqui é onde começa aquele ciclo das existências, como foi dito em Pitágoras. Aqui ele começa o descrédito. A linha do descrédito começa a seguir aqui, que teve o auge em Anaxágoras, mas ao invés de seguirem a linha de Anaxágoras, eles cortaram a linha de Anaxágoras, como vocês vão ver, e fizeram uma linha, vamos dizer assim, que está retrocedendo. A linha de retrocesso começa aqui em Demócrito, essa linha de retrocesso, e dessa linha aqui vai surgir a linha do desapego, ou seja, aqui é onde começou a merda. Praticamente é isso, aqui é onde começou a merda. E essa merda vai trazer consequências. Então, mas só que não seria necessário, que eu não vejo necessidade de seguir essa linha que vai vir agora, de retrocesso para vir Sócrates. Eu acredito que se a linha de Anaxágoras ainda assim conseguisse seguir, Sócrates ainda existiria. Pelo menos eu penso assim. E qual é a ideia deles? Vamos começar agora a falar sobre eles em si. Eles continuam com aquela ideia de agregação e desagregação do nascer e morrer. Ou seja, a ideia ainda continua. Nascer e morrer ainda é agregar e desagregar na visão deles. Ou seja, não vai para o não ser. A pessoa se transforma, ela não termina com o evento, que é o evento desencarnar. Mas a diferença aqui deles é que eles criaram um átomo. Que átomo seria o que? Aquilo que não se pode dividir. Ou seja, existe uma partícula que ela não pode se dividir. E essa partícula ela é imutável, ela é incriada e ela é indestrutível. Quer dizer, às vezes não. A única diferença dela é que existem várias formas geométricas, ordens e posições. Então essa é a ideia desses atomistas. Vamos levar um pouquinho para o Anaxágoras ou Empédocles. Empédocles dizia que são 4 elementos indivisíveis, certo? Anaxágoras falava das sementes, que poderiam ser tanto em qualidade quanto quantidade, se dividirem, certo? Aqui não. Aqui só existe quantidades diferentes. A qualidade ela é imutável. O átomo ele não pode se dividir. Ou seja, então, significa que ele é minúsculo, são minúsculas partículas que não podem ser divididas. Tanto é que ele diz que são infinitos corpos, que são invisíveis porque são muito pequenos, lembrando que não são invisíveis por serem imateriais, mas são invisíveis por serem pequenos em volume e não podem ser divididos. Então essa é a primeira ideia que precisa ter.
Então, para eles, essa ideia foi a que mais se aproximou de Parmênides. E é o ser como Parmênides, ele dizia. Ou seja, eles tentaram uma reaproximação das teorias de Parmênides, e foi aí que eles se lascaram. Porque Parmênides, ele deu uma ideia que não era para ser seguida à risca, e a ideia deles aqui é seguir à risca. Então aqui não vê-se que não existe a diferença entre não existe a diferença de qualidade. A qualidade é uma só, ela se mantém igual e indivisível. Agora a ordem e a geometria das figuras é que muda. Então essa é uma ideia essencial para vocês conseguirem entender como era visto aqui, porque aqui átomo é visto de um jeito e mais para frente vai ser visto de outro jeito. Então a ideia aqui é que todos esses átomos são ser, eles fazem parte de um uno, são vários unos pequenininhos que se juntam e formam um uno, só que eles não deixam de ser uno. Aí vem a grande questão, certo? Se eles são invisíveis, como ele disse, como eles podem ser percebidos? Aí Demócrito ele dizia, só pode ser percebido através da inteligência, ou seja, de se pensar nisso. Essa era a ideia que ele dizia, não tem como a gente verificar, só que a gente tem como, através do nosso raciocínio, a gente chegar a essa noção. É isso que ele queria dizer, quando ele dizia isso. Aí depois, eu vou passar para o próximo tópico, para a gente começar o próximo... que poça que eu tô dizendo, velho. Tô bem bêbado aqui. Eu só bebo latinha. Enfim, vamos começar o próximo tópico agora. O pessoal da escola atomista acreditava que o átomo pressupõe o vazio. Ou seja, para existir átomo, precisa existir vazio para ele poder rodar nesse vazio. Essa era a ideia principal. E isso vai impulsionar a ciência moderna nesses três fatores, átomo, vazio e movimento, porque o átomo precisa de vazio para se movimentar. Essa era a ideia. Só que eu vou dar uma linkagem aqui para vocês sobre o espiritismo. É tipo o seguinte, a lógica disso não é necessário existir vazio, só é necessário existir elementos que não sejam tão densos. E um exemplo que eu vou dizer para vocês é a água. A gente consegue nadar na água, certo? A gente consegue se movimentar na água, mesmo ela sendo matéria. Ou seja, ela é através da densidade que os corpos se movimentam. Então a liberdade dos corpos tem a ver com a densidade de elementos. Não é necessário existir vazio, só é necessário existir coisas que não tenham tanta densidade para a gente se movimentar. Então esse é o link que não faz parte daqui, tá certo? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Não faz parte da ideia deles. Só que o que eu estou dizendo é que não precisa existir vazio. Os fenômenos, eles não foram falados nem por Empédocles, nem por Anaxágoras. Só Demócrito que ele chegou a falar sobre a questão dos fenômenos, que são os fatos. E ele dizia o seguinte, que o caminho da verdade é apenas o átomo e o vazio. O resto é tudo miragem e diversificação de ordem de posição. Que ele basicamente dizia isso, que a única verdade é isso, que os átomos existem e o vazio existe. Se ele fosse levar para os dias de hoje, ele estaria dizendo o seguinte, que a verdade é só aquilo que é essencial. Como, por exemplo, a água é da cor que eu estou vendo. Basicamente é isso, a água eu estou vendo uma cadeira que ela é amarela, pronto, é isso. A única verdade que eu posso ter é essa. O resto é tudo putaria. Basicamente era isso que ele quis dizer sobre a verdade. O resto é tudo opinião. A única verdade que a gente pode ter certeza são aquelas verificáveis e que a gente vê pela lógica. O resto é tudo putaria. Então basicamente é isso que ele disse. Agora vamos falar sobre os tipos de movimento. Primeiramente, o átomo ele possui 3 movimentos segundo a Demócrito e os atomistas. O movimento caótico, que é o primeiro movimento primogênito de todos. O movimento vertiginoso, que é o agrupamento e o desagregamento, que ele chama assim. E o eflúvio, o que ele chama de eflúvio são aqueles átomos que se desprendem para que gerar as sensações. Mó brisa, mano, tá ligado? Mó brisa mesmo. Então esses daí são os 3 movimentos básicos. E ele também acreditava na pluralidade dos mundos.
Então ele acreditava que existiam vários mundos, inclusive mundos que são parecidos com outros. Exatamente pela regra de serem iguais, aí existem mundos que vão sair a cópia perfeita. Então basicamente ele dizia isso daí, que existia coisas que são parecidas demais, como se fosse a cópia perfeita. Então essa era a ideia que ele passava. E como vocês podem ver, a inteligência aqui não cria nada. A ideia deles foi aqui que começou a putaria. Ele dizia que era, tanto é que eles diziam-se que eles eram os mestres do acaso, porque aqui ele diz que a inteligência é criada do nada. Simplesmente a matéria começa a se agrupar e a inteligência se cria através desse agrupamento. Ou seja, do nada, os átomos estão lá se mexendo, aí eles se juntam e pum, pronto, a inteligência foi criada. Olha só, amiguinhos. É meio sem lógica isso, mas só que na época, tipo, para eles estavam abalando. Estão dizendo basicamente o seguinte, que a ordem é mecânica, ou seja, era lá caótica, e sem querer uma bateu no outro e pum, inteligência. Bosta, olha a bosta aí, moço. E nós vemos na realidade que até aquilo que é criado, até aquilo que é descoberto por acaso não é perfeito. E a gente vê que tudo que é criado, por exemplo, todos os mecanismos, por mais simples que sejam, eles têm uma perfeição muito grande. E uma perfeição de adaptar-se muito grande para ser o acaso. Mesmo assim, mesmo dizendo que a inteligência era criada por acaso, assim, foi um erro tal, um erro que aconteceu aí, pisou na merda e criou a inteligência, pronto. Mas ele dizia que existiam átomos divinos, privilegiados, alguns diziam isso daí, né? Que eles eram lisos, esferiformes e ígneos. Então ele dizia que existiam esses átomos aí que criavam a alma, esses tipo, átomos que criam a alma, tipo, putz, fazer o que, né? Demócrito disse, e os atomistas, que a gente conhece as coisas pelos eflúvios, que foi falado anteriormente, que é o movimento dos átomos que se desprendem e chegam aos nossos sentidos, assim como Empédocles também dizia. Então, semelhante reconhece o semelhante. E o conhecimento sensorial, ela é uma opinião, e o conhecimento inteligível é a verdade. O que ele fala sobre inteligível é a reflexão sobre aquilo, por exemplo, sensorial. O sensorial seria aquilo é quente. Uma pessoa que diz aquilo é quente, não é a mesma coisa que uma pessoa que está do lado dela, que pode dizer que eu não acho quente, está frio. Você já viu muitas vezes acontecer isso daí? E é um exemplo que o livro cita. E realmente é verdade, tem gente que não sente calor, tem gente que não sente frio, apesar de estar frio, então é isso que ele chama de opinião. E o conhecimento inteligível, que seria a verdade, seria aquilo que ele disse anteriormente, certo? Átomo e vazio. O resto é tudo opinião. Então essa é a ideia dele. Ele também acreditava que a alma era a morada da nossa sorte. Ela era a raiz da felicidade e da infelicidade. Quando ele diz isso daí, ele diz que, foda-se, a sua alma é que é infeliz, ou seja, tá tudo dentro da tua alma. Tua alma é que causa seus problemas, e a sua sorte, a sua infelicidade, tudo isso é sua alma. Então basicamente é isso. Começou aqui uma ideia também de Polis, quando ele dizia que a pátria do sábio é toda pátria, esse tipo de coisa, enfim. Aqui a gente termina o nosso querido Demócrito e a merda vai continuar. Então se preparem, porque agora vão ter os regressistas na próxima aula. Então até a próxima, gente. Compartilhe, dê joinha e até mais.